Ciao Italia! Ma che abbiamo sentito? Di più, di più! Che la storia ritornata come prima, sai quando fuori dalla fine. Olá, gente. Eu vim aqui falar sobre um evento que muita gente está me perguntando, mas a Itália não está fechada para brasileiro? Aí o vírus acabou? O que está acontecendo? Porque teve um show da Anitta na Itália que viralizou e todo mundo está comentando, e eu vou dizer o que eu sei, o que eu sinto e o que eu acho. Na verdade, a Itália de cara, a gente pode dividir entre a Itália do Sul e a Itália do Norte, por costumes, hábitos, forma de ver a vida. A Itália do Sul, a parte da Puglia, Nápoles e tudo, é maravilhosa, é uma Itália muito mais solar, é uma Itália onde foram muito menos atingidos pelo coronavírus. Nós aqui da Lombardia sofremos muito mais. E hoje nós estamos vendo lá no verão algumas atitudes que aqui do norte nós não concordamos. Aqui hoje eu até coloquei nos stories do Instagram, para quem quiser ver, Milão. Como Milão está, né? Com tudo aberto, que a Itália está toda aberta, porque a gente chegou a números muito baixos de infecção, mas há 3 dias que os números vêm já subindo. A Espanha já está com números super altos, já está subindo muito, a Alemanha também, e a gente sabe que o risco existe, tá aí, não tem vacina, não aconteceu nada. Mas então, o que aconteceu? Bom, primeiro que a Itália está fechada para brasileiros, a não ser enquadrados naqueles que ou residam, ou trabalham, ou tem família acontecendo alguma coisa grave, etc. E a Anitta não tinha nenhum desses casos. Então, o que ela fez? Como todo bom brasileiro, que gosta de dar um jeitinho, desceu na Croácia, porque a Croácia é um país que aceita brasileiros desde que faça a quarentena, ficou passeando lá 14 dias e depois pegou um carro, deve ser, ou um voo interno, porque a área Schengen não tem fronteiras, e veio para cá, como se nada tivesse acontecido. Ah, mas e se eu quiser passear na Europa, eu posso fazer isso? Você pode. Eu acho que a Europa não se preocupa muito em detalhar as regras, porque ela disse, nós só recebemos pessoas entre a União Europeia. Então ela não acha que o pessoal vai sair dos Estados Unidos e do Brasil para vir aqui. Ao mesmo tempo, permitiu, as discotecas estão abertas. O que me assusta então, porque o primeiro-ministro italiano já avisou que nós não vamos fechar a Itália de novo, agora a gente tem que ter responsabilidade individual, e é aí que eu fico assustada. Nesses últimos dias eu estou acompanhando os números e a média de pessoas que contraíam o coronavírus no início aqui era 69 a 79 anos. Nós descemos essa média para 39 anos e os novos infectados estão entre os jovens até 28 anos. Daí você fala, de novo isso? De novo isso, né? Por quê? Porque, infelizmente, o que a gente chega à conclusão é que o problema é humano, é humanitário. As pessoas perderam a noção de limite, as pessoas resolveram brincar com a vida, as pessoas não ligam para o grupo de risco, e isso pode ser no Brasil, que foi muito pior, porque o exemplo vinha de cima. Aqui demorou um pouco mais, mas agora os jovens estão alucinados no verão para tudo quanto é lado, levando uma vida normal, principalmente os do Sul, e outros países que a gente vê o número crescer assustadoramente, como Estados Unidos, né? A gente vê as pessoas vivendo como se nada tivesse acontecido. E aí eu chego a uma terrível conclusão. Quem se prejudica nesse caso são aqueles que se preocupam, porque a gente vai ficar em casa, preocupado, saindo para trabalhar, passeando com todos os cuidados, mas a gente vai ficar sofrendo as consequências desse bando de jovens irresponsáveis italianos que estavam lá sem máscara, aplaudindo, do cantor italiano que estava lá fazendo show e da brasileira que deu mais um jeitinho, como todo bom brasileiro. E non mi ha mai battuto forte, tutto insieme! Questa notte che apre il vento soffia la tua voce fino a qui, cantiamo per l'ombra in mio per restare.
infelizmente o brasileiro se vangloria disso, e a gente tem que dizer que numa época em que o Brasil tá nesse caos, num dia em que ele chega a 100 mil mortos, um brasileiro subir num palco e cantar feliz, a gente vê o nível de anestesia que as pessoas estão. As pessoas estão anestesiadas. As pessoas não se importam mais com o outro. As pessoas não querem nem saber de nada. Cada um cuida de si. E esse mundo me assusta. Esse mundo, meus filhos estão crescendo, e nesse mundo que meus filhos vão viver, e esse mundo que eu ainda tenho a minha terceira idade para viver, esse novo mundo me assusta, de pessoas irresponsáveis e que não olham o próximo. Pessoas que não estão nem aí com ninguém. Numa hora dessa de doença, de morte, de coisas sérias, a gente vê como o ser humano ficou decadente. Só que eu acredito no ser humano e acho que tem uma parte de nós que pode mudar tudo isso. Mas a gente não pode se calar e aceitar isso como destino, como é assim mesmo. A gente tem que falar, a gente tem que ganhar. Não pode ser que a irreverência, que a irresponsabilidade e que o egoísmo vençam em marcas tão altas de morte mundial, em marcas tão altas de sofrimento mundial. A gente não pode ser assim.